Prova de vocês está uma uva. Uma uva. Bom dia, Joana. Giovana, Gabriel, Emily. Aproveitar que estão entrando aqui, deixa eu ir pegar água pra mim, que minha garganta tá naquele modelo. Vai, tudo bem. E essa foto de Pedro Henrique. Olha, vocês inventam cada uma, que sinceramente, viu? Olha a foto de Sara, como tá linda também. Bom dia, personas. Cadê o resto do povo, hein? Tem até muito para 15 Né? minutos de aula. É o quê? Tem até muito para 5 minutos de aula. Né? Tem um carrotezinho aqui de revisão para vocês da prova. Bem básico. E uma atividadezinha de interpretação que eu vou fazer com vocês hoje. Para dar uma treinadinha para a prova de vocês que vai ter interpretação também, tá? Acho que umas 3 questões vão ser de interpretação textual. O texto tá razoável. Pedro, tu colocou essa foto por conta do folclore, é? É a única explicação, né? E aí, Pedro? Minha gente, eu vou falar baixinho hoje. Novamente, porque vocês sabem, né? Eu e a minha meu eterno problema de garganta. Esse final de semana foi bem pesado pra mim. Doente novamente, com a garganta estourada. E aí, eu tô tentando falar o mais baixo possível. Detalhe, eu tô sem fone. Eu deixei meu fone na esmalteria desde a semana retrasada. E não fui lá pegar. E estou sem fone. Tamo junto. E aí, pra não ficar forçando muito a garganta, minha voz vai ficar bem assim, limitada. Tá? Dá para ouvir tranquilo. Dá pra ouvir, né? Tá. Esse notebook, eu acho que o som dele é tão bom, tão alto, que essa semana eu tava dando uma aula e a reprodução da música pelo YouTube aqui, eu compartilhando, não tava boa. Aí meus alunos disseram, bota pelo celular, professora, que fica ótima. Não é que eu botei o som do meu celular, que tá baixíssimo, tá péssimo. Mas eu botei o som do meu celular encostado aqui no computador e ficou perfeito, e me disseram. A gente conseguiu fazer a atividade todinha
Só pelo som do meu celular eu fiquei passada. E aí, povo, vamos embora? Dá 2 minutinhos pra ver se entra mais alguém pra gente iniciar, tá? Escolham, preferem começar pelo Kahoot ou pela atividadezinha de interpretação textual? Vou dar essa colher de chá a vocês hoje. Kahoot no fim, né, Gabriel? Beleza, também acho. Deixa eu abrir logo aqui. Minha gente. E eu achei pouco como eu estou e fui inventar para terminar com chave de Kahoot. Eu achei pouco minha garganta como tá e fui inventar de comer um churro de camarão. Pronto, acabou-se. Só fez piorar Ousadia. a minha situação. Eu comi com tanto gosto aqueles churros. Tanto gosto. E tinha esquecido do camarão. Pronto. Acabou comigo. Minha garganta ficou pior. Eu fiquei doidinha. Foi sério. Seríssimo esse negócio da minha garganta. Horrível. É muito ruim a sensação. Perigo. É. E eu sofro com isso desde pequena, vice. De ficar com a garganta inflamada. De às vezes não conseguir nem comer. Nem falar, nem comer. Agora tá melhorando um pouquinho. Hoje, sexta-feira, tava absurdo. Sexta e sábado. Sábado foi o pior dia. Vamos embora, meu povo. Bom dia, Eduardo, Lucas, Beatriz. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Em questão... Cadê, meu Deus? Peraí. Fechar aqui. Looking for a face. Search for a face. Living a Maria. I know. Alguém falou aqui. Bom dia, Lucas. Então, minha gente, eu trouxe aqui pra vocês esse textinho bem pequenininho. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre, bem interessante, tá? Pra gente ir fazendo aquelas inferências, aquelas dicas que eu já havia passado pra vocês sobre como interpretar um texto, né? E aí vai ajudar vocês a fazerem isso na prova também. E é interessante que a gente faça isso, porque a gente vai discutindo e eu vou mostrando para vocês como fica simples a gente interpretar um texto sem precisar de grandes coisas, tá? É algo bem intuitivo, é algo que a gente já vai fazendo no automático e quando vê já conseguiu interpretar todo o texto. Vocês estão vendo aqui, né? Deixa eu abrir aqui o chat. Peguem um caderno, pelo menos, ou quem quiser responder no próprio celular, no próprio arquivo aqui, ok também, tá? Só que deixa eu iniciar aqui uma coisinha com vocês. Primeiramente, né? Todas as vezes que a gente vai fazer uma interpretação textual, a gente precisa fazer o reconhecimento, né? Do conteúdo que está sendo abordado, não é isso? E aqui esse conteúdo ele fica bem claro. O tema do texto, ele fica bem claro. Ecology, Taking Care of Earth. Esse título aí quer dizer o que para vocês? Eu preciso que vocês falem comigo, viu? Principalmente porque eu tô nessa situação aqui, então me ajudem.
E aí? Ecologia, né, Sara? Isso a gente já vai, se vocês perceberem, é aquilo que eu tinha dito quando eu comecei a explicar para vocês como fazer essas interpretações, como é que funciona, né? Se preocupando com o planeta. É isso, Joana. A gente vai. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega algo desconhecido, né? Eu sempre costumo dizer isso. Para onde a gente vai que tem algo desconhecido, a gente procura algo que se assemelhe, que seja familiar a gente, né? Todo lugar que a gente chega que é desconhecido, o que a gente vai fazer, o que a gente vai ler, a gente se preocupa em procurar algo que seja familiar. Na verdade, por que algo que seja familiar? Porque quando a gente encontra algo que é familiar, deixa a gente mais seguro, deixa a gente mais à vontade. E interpretar um texto em inglês também acontece dessa forma. Funciona assim também. Todas as vezes que a gente vai para um texto, a primeira coisa que a gente procura são palavras que sejam familiares a gente. O que é que seriam essas palavras familiares a gente num texto em inglês? Palavras que se pareçam com as palavras da língua portuguesa, na verdade. E a primeira coisa que a gente já vê aqui no título é ecology. Parece com ecologia, e de fato é ecologia. Mas, professora, existem aquelas palavras também que se parecem, mas que não têm de fato o mesmo significado. Sim, são os falsos cognatos. Só que em inglês, minha gente, esses falsos cognatos são bem menores do que os cognatos. Eu lembro que quando eu expliquei isso para vocês, eu falei que quando você pega um texto, 80% do seu texto com total certeza vai ter palavras cognatas, ou seja, palavras que se parecem com as palavras da língua portuguesa, tá? Nesse caso aqui da língua portuguesa. E aí, palavras que vão ser para vocês familiares, palavras que vocês vão olhar de cara e vão dizer, oxente, isso aqui parece com tal palavra em português. Então, vão ter essas semelhanças, o que vai tornar a interpretação mais segura e vai fazer com que vocês respondam sem tanto aquele pavor de, oh meu Deus, eu não estou entendendo nada, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer quando se deparam com o texto é fazer como é que eu posso dizer, essa pesquisa, né? Essa identificação de palavras que sejam similares às palavras da língua portuguesa. Já vai dar uma boa segurança e você vai conseguir ver que você consegue interpretar muito mais do que você imagina, só pegando daí, tá? E aí, outro ponto importante também, a gente vai para as perguntas, obviamente, né? Se a gente já consegue entender as perguntas, a gente já vai direto no texto procurando o que é que aquela pergunta ali está pedindo. Muito importante também. E aí, o título tem aqui assim, ó, Ecologia cuidando do nosso planeta, né? Cuidando do planeta. Outra coisa também que é importante, que eu sempre falo para vocês, às vezes a imagem no texto, ela já responde o que é que a gente precisa saber. Nesse caso aqui, tem a imagenzinha pequena, mas ela diz grande coisa. Digamos que a gente não tenha conseguido compreender o título do texto, mas a imagem ali tem duas mãos segurando o planeta. A gente já subentende que é algo relacionado a cuidar do planeta, é algo relacionado a dizer que o mundo está nas nossas mãos, que o planeta está nas nossas mãos, né? E aí a gente também já vai fazendo uma interpretação muito básico, tá? É só questão de percepção e questão de interesse, principalmente. Quando a gente vai por esse lado, a gente vê que a gente consegue interpretar, que sai tão leve, é tão tranquilo, que quando a gente termina, a gente faz, meu Deus, eu consegui entender tudo desse texto, eu consegui interpretar tudo assim mesmo não sabendo tanta coisa em inglês, porque em inglês funciona assim, porque a interpretação é assim. É algo tranquilo, é algo intuitivo, é algo leve, que quando a gente vai fazendo, vai olhando uma coisa ou outra, vai pescando, vai unindo as estratégias de interpretação e de leitura, a gente chega no nosso objetivo, tá? E aí, o que é que eu quero que vocês façam? A primeira coisa, antes da gente de fato ir logo para essas perguntas, né? A gente sabe que o título é Ecologia cuidando do nosso planeta. E aí, respondam para mim, inicialmente. Eu queria que vocês falassem comigo. Às vezes eu tô aqui falando e eu sinto que eu tô falando sozinha. Ainda mais nesse caso de estar com a garganta desse jeito, eu fico doidinha aqui. Enfim,
E aí a gente sabe que ecologia cuidando do nosso planeta. Alguém sabe o que é que significa ecologia? E aí, minha gente? Vamos para a etimologia da palavra, Sara? E aí, bora, Caio, Joana, Pedro Henrique, Carlos, Giovana, Sabrina, Gabriel, Tarcísio, Amanda, Felipe, Thalisson. O estudo da nossa casa, o estudo do nosso, o estudo da terra, que seria a terra, o estudo do ecossistema, o estudo do meio ambiente. Na verdade, é o estudo do ecossistema. E isso é o estudo do convívio dos animais, das plantas de um todo, né, Gabriel? Do ecossistema que nisso está inserido, que está englobado, né? Dos seres vivos, na verdade, plantas e animais e etc. É o estudo de um todo, né? Então, a gente indo pela etimologia da palavra, ou seja, o significado da palavra, logia, que vem de logos, que significa estudo, e eco, que vem de ecossistema, né? Que vem do nosso meio ambiente. E aí a gente sabe que é o estudo disso. Massa, beleza. Primordialmente, quando vocês. Todo ano tem, né? Obviamente. Alguém sabe aqui a data do que se comemora a Semana do Meio Ambiente? O Dia do Meio Ambiente? Sim ou não? Minha gente, vocês estudam isso desde que são pequenininhos. Dia 5 de junho. É o dia do. Não, mas eu também sei porque é perto do meu aniversário, só por isso que eu lembro. Mas, menina, não sabe o aniversário da mãe e do pai, vai saber esse. Então, o dia do meio ambiente, mas vocês sabem que vocês celebram, certo? Todas as vezes, desde pequenininhos, o professor sempre faz alguma coisa relacionada ao meio ambiente, relacionado a cuidar do planeta, relacionado à ecologia e tal. Não necessariamente com essa palavra que ele utiliza, porque é um pouco mais complexa para quem é pequenininho. Mas aí a gente fala sobre o meio ambiente e tal. E quando a gente fala sobre o meio ambiente, quando essa semana do meio ambiente é inserida para vocês, o que é que vocês veem nessa semana? O que é que é colocado para vocês? Digam aí para mim. E aí, minha gente? A importância da natureza nas nossas vidas. O que mais, Sara? A melhor forma de cuidar do planeta. Isso, Gabriel. O que mais? Quando vocês vão fazendo essas coisinhas quando são pequenos, sobre a importância do meio ambiente, semana no meio ambiente, o que é que o professor pede que vocês façam, sobre o que ele fala, que tipo de atividades vocês sabem, o quanto a gente é dependente, né, do nosso planeta, que tipo de cuidado, né, Sara, que a gente deve ter com o nosso planeta, conscientização, boa, Caio, conscientização, a questão de reciclagem, né? A questão como é que eu posso dizer? Que entra também conscientização de como utilizar a água, né? De reutilizar a água, de saber utilizar, na verdade. Tudo que a gente. Os lixos que a gente não utiliza mais, para a gente reutilizar, fazendo reciclagens, todo aquele processo, né? E aí, se eu tô aqui, vejam como uma coisa liga a outra, e como uma disciplina liga a outra totalmente. Como a gente tá aqui com esse texto, ecologia, cuidando do nosso planeta, o que que vocês acham, fazendo uma inferência com isso que a gente acabou de falar aqui? O que que vocês acham que vocês vão encontrar aqui nesse texto? A gente não chegou a ler ainda, mas o que é que vocês acham que vocês vão encontrar aqui no texto? E aí? Bora, minha gente. Métodos de preservação, né? Estratégias e as importâncias delas. Que mais? Tentativas de conscientizar, né? Como cuidar do nosso planeta, porque tá ali bem escrito no texto, cuidando do nosso planeta, na verdade. A gente vai ver coisas que incentivem, né? Que conscientizem de como a gente pode cuidar, o que é que a gente pode fazer,
né, a respeito disso. A conscientização no modo geral, né? A importância da natureza, o que é que a gente pode fazer. Bom dia, Nicolas. O que é que a gente pode fazer para melhorar? O que é que a gente pode fazer para ajudar? O que é que a gente pode fazer para contribuir para esse cuidado? Na verdade, é algo que a gente já intui, né? A gente está fazendo já uma predição. O que é fazer uma predição? É já tentar adivinhar pelo título do texto o que é que aquele texto ali vai ter. A gente sabe disso porque a gente vive isso e a gente estuda isso ao longo da vida. Então é algo que facilita e que fica mais fácil para a gente fazer essa compreensão, na verdade. E aí o que é que a gente precisou ler alguma coisa aqui desse texto para saber o que é que a gente vai encontrar nele? Sim ou não? Não. Isso que a gente está fazendo já é uma interpretação, só com o título do texto e a imagem. A gente já fez uma inferência. Isso é muito importante, a gente linkar as coisas, o conhecimento que a gente já tem sobre determinado assunto. Ecologia, cuidado com o planeta é algo que a gente vê desde pequenininho, então a gente já tem determinada bagagem, determinado conhecimento sobre o conteúdo. E aí a gente já vai linkando, vai fazendo a ligação do que a gente já sabe com o que a gente acredita que vai provavelmente encontrar aqui, só pelo título do texto. A gente já vai fazendo grande passo aí da interpretação. Se eu disser para vocês que eu acredito que quase todas, uma ou outra questão dessas que estão aqui, quase todas, vocês respondem sem necessariamente vir para esse texto, vocês acreditam? Tudo questão de interpretação. Ecologia é algo que, como eu disse, a gente já vê desde pequeno, então é algo que a gente domina, é algo que a gente sabe o que, é que a gente deve fazer para cuidar do planeta, o que, é que a gente deve fazer para se conscientizar, para preservar e etc. Na verdade, então é algo que é intuitivo, né? Não necessariamente a gente precisando ler todas as partes do texto. Interpretação também é isso, tá? E aí a gente vem para cá. Vamos agora, a gente já sabe o que é que provavelmente a gente vai encontrar nesse texto, né? Pelo título e pelo que a gente acabou de conversar, pela imagem também. Agora vamos procurar e vocês vão escrevendo aqui para mim no chat que eu quero ver. Palavras que são cognatas com as palavras da língua portuguesa. Já o primeiro parágrafo, né? Muito fácil, Joana. Mas vamos passo a passo, porque eu acredito que tem gente que sinta essa dificuldade às vezes. E isso é muito importante. Eu acho que às vezes vocês deixam de interpretar, deixam de entender um texto só pela trava que vocês já colocam na cabeça de tá tudo em inglês, não vou conseguir entender nada. Quando na verdade é muito mais prático do que a gente imagina. Então vamos lá, primeira coisa. Quais são as palavras aqui nesse texto que são cognatas, palavras que se parecem com as palavras da língua portuguesa? Aquilo que eu disse para vocês, em todo o texto, 80% dele tem palavras cognatas, então não tem para onde fugir, dizer que não consegue compreender nenhuma palavra. E aí, que mais? Greek, tu acha Greek é uma palavra que seja cognata? E parece com que palavra? Em português? Curricular grego, tu acha? É grego, né? Mas eu não acho que ela seja, não. Mas enfim, aí às vezes vai do entendimento de cada um. Que palavra mais a gente pode olhar aqui e dizer, oxe, isso aqui parece com uma palavra em português e deve ter esse significado. Ecology, que mais, minha gente? Natural. Vamos lá, tem muito aqui, vamos embora. Natural ecology, interact, que mais? Study, que mais? Considers, planet, que mais? Conservation, que mais? Decisions, que mais? Conserve, human, planet, future, que mais, minha gente? Bora. Tem aqui, ó, animals, animal, irreversible, difference, que mais? Area, que eu tô vendo aqui, ecosystem, families, que mais? Vejam a quantidade de palavras que a gente já consegue fazer identificação sem necessariamente dizer eu preciso de um dicionário, eu preciso de um Google,
né? The maid, tu acha que the maid é uma palavra cognata? Importantly, que mais? Human. E aí, minha gente, que mais? Tem muito aqui. The maid são os perigos, são os danos, tá? O perigo, dano, exato, também. Eu tava com uma palavra em mente em português, mas eu não tô conseguindo lembrar o significado mais correto para isso. Mas é isso, é dano, o perigo, como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar lembrar em português que palavra eu iria utilizar especificamente. Que mais? Save, families. Que mais, minha gente? Ó, eu tô vendo aqui conservation, que eu acho que alguém já falou, né? Effect. Que mais? Que prejudica também. Algo que prejudica, algo que é dano, algo que é. Ai, às vezes me dá uma raiva quando eu quero pensar numa palavra específica para aquilo e não consigo. Reacts. Que mais? Climate, conditions, que eu acho que alguém já falou. Que mais, minha gente? Bora? Tá bom já. Tem mais. Support, products, methods, materials, tá? Vejam a quantidade de palavras. Inavailable. Vejam a quantidade de palavras. Appreciate. Deixa eu ver o que mais. Part. Difference, que alguém já falou aqui. Moment. Future. Vejam a quantidade de palavras que a gente já conseguiu. Tudo bem, Nicolas, sem problema. Que a gente já conseguiu fazer a interpretação, né? Que a gente já conseguiu identificar no texto sem precisar de um dicionário de um Google Tradutor. Não é verdade? Palavras que se parecem com as palavras da língua portuguesa. Agora me digam, se vocês às vezes não têm preguiça de fazer a interpretação textual. Digam pra mim se isso não é a mais pura verdade, se não é preguiça de conseguir compreender de coisa, de fazer essa análise no texto. A gente já consegue fazer. Eu tenho português, imagina em inglês. Menino. E aí a gente já consegue ter noção basicamente do que é que o texto vai pedir. Vamos para as perguntas? A gente ainda não fez de fato a, a tradução, a interpretação geral aqui de parágrafo por parágrafo. Vejam. E a gente já conseguiu fazer a identificação de tudo isso. Vamos aqui para a primeira pergunta. Aliás, vamos para o primeiro parágrafo aqui. Não, vamos para a primeira pergunta logo por causa do tempo. Vamos para a primeira pergunta. The passage compares Earth to a house. How are they alike? O que é que essa primeira questão aí quer dizer, minha gente? Digam para mim. E aí? Bora, meu povo. Exatamente. A primeira questão está perguntando. Esse textinho aqui, ele faz uma comparação do planeta com a nossa casa. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que ele faz isso? Como é que a Terra e a nossa casa possuem uma semelhança, né? O planeta é a nossa casa, porque a gente vive nele, né? Então são duas coisas que a gente é aquele ditado, né? A gente tem que cuidar do que é nosso, né? A gente tá na nossa casa, por mais que vocês deixem os quartos de vocês bagunçados e etc. Mas tem sempre algo nele que vocês, ó, entrou no meu quarto, não mexe, ó, entrou no meu quarto, não toca, não faz isso. Vocês mantenham cuidado em alguma coisa, porque aquilo ali é de vocês. É basicamente isso, a gente precisa cuidar daquilo que é nosso. Se a gente cuida da nossa casa, mantém ela limpa, mantém ela organizada, não vai ter bicho, não vai ter doença, não vai ter,
Enfim, é a mesma coisa com o planeta. Se a gente cuida do planeta, né, com as medidas que a gente já sabe que a gente deveria cuidar, a gente sabe que a gente vai se manter por muito tempo, porque cuidar do planeta é cuidar da gente também. Se a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa saúde. Se a gente cuida do nosso planeta, a gente também cuida da gente, cuida da nossa saúde, né? Então é muito importante a gente fazer essa reflexão aí sobre isso, né? E aí comparar a casa por isso, né? O planeta com a casa. A gente precisou vir aqui no texto para poder conseguir responder essa primeira questão? Não. Vejam como é simples, como o inglês é uma disciplina deliciosa, que eu chego a me arrepio de tão sublime que é isso. Como é que pode? Me digam. Vamos para a segunda questão, né? What does ecology study? O que é que a ecologia estuda? Aquela pergunta que eu fiz no início da aula, né? E sempre assim que vocês tiverem dúvida, alguma coisa, vão para a etimologia da palavra, o significado da palavra em si, né? Que aí a gente consegue também chegar, às vezes, no denominador comum: animais, humanos, plantas, ambiente. Exatamente, é o estudo do nosso ecossistema, na verdade, do nosso meio ambiente, que abrange tudo isso que você falou, Joana. Terceiro, sometimes earth-friendly products are a little more expensive. Why should you buy them anyway? E aí, minha gente, esse terceiro aí tá perguntando o quê? Quem entendeu? Bora? Com a garganta. Vamos lá, só tem Joana aqui, que eu só tô vendo Joana aqui falando comigo. Tipo isso, Joana. Tipo isso. Bora, quem mais aqui? O que seria earth friendly? E aí, minha gente? Produtos que não prejudicam o meio ambiente. Não, produtos que não prejudicam o meio ambiente, tá? São amigos da terra, exatamente. Produtos, peraí, sustentáveis, né? São coisas que a gente pode utilizar que não vai prejudicar o meio ambiente. E aí tá perguntando o que nesse terceiro? Algumas vezes, esses produtos sustentáveis, né? Eles são um pouco mais caros. E por que a gente deveria comprá-los mesmo assim? E aí, minha gente? Muito óbvio sem a gente precisar ir pro texto. Para não prejudicar o meio ambiente, né? Porque ajuda o meio ambiente. Porque mesmo assim a gente deve comprá-lo. É aquilo que eu disse. Se a gente cuida do nosso planeta, a gente está cuidando da gente, né? De mais tempo de vida da gente também. Acaba sendo uma cadeia, né? Às vezes a gente não dá tanta importância a isso quanto a deixar uma luz ligada, quanto deixar uma torneira ligada e etc. Pois o dinheiro é um pequeno preço a se pagar comparado à imensidão da terra. Exatamente, Caio. Só que às vezes a gente esquece disso em pequenas atitudes, né? A gente pensa que a atitude que a gente tem, deixar um pouquinho a torneira ligada aqui não vai influenciar no futuro. Influencia sim, tá? Isso é muito importante a gente ter essa consciência e essa noção. E aí, por que é que a gente deveria comprá-los de todo jeito? Porque isso vai ajudar a gente. Se ajuda o planeta, ajuda a gente como ser humano, ajuda o nosso tempo de sobrevivência na Terra. Porque se tudo acabar, a gente acaba também. Como é que a gente vai sobreviver se a gente vive das coisas que a Terra tem pra gente? Não é verdade? Então é todo um depende do outro, é uma cadeia. Quarto quesito. Why do you think people leave lights on when they are not using them? Because they don't pay for the lights, alright? Por preguiça. Por preguiça porque eles não pagam a conta, né? Não pagam pela luz. Né, Joana? Eu costumo dizer isso, não é necessariamente isso. Essa não seria a resposta.
Mas aí tá perguntando por que é que as pessoas elas deixam as luzes ligadas quando elas não estão usando, né? E aí, minha gente? Vejam como a gente faz responde isso aqui. Sim, a gente não está recorrendo ao texto, mas se a gente chegar aqui no texto, a gente vai encontrar essas coisas aqui nas quais a gente já intuitivamente está respondendo, né? E aí, como Joana falou aqui, por preguiça, por não se preocuparem, por não darem importância, né? E às vezes acharem que é uma besteira, mas que tudo isso influencia. Quinto quesito. What is one thing that you personally could do today to help conserve resources? Que coisa, o que é que você acha que pessoalmente, para você, você poderia fazer para conservar esses recursos, né? Para ajudar, né? O planeta. O que é que você acha? Que tipo de coisa você poderia fazer hoje para contribuir com essa preservação? Tempo curto de banho, tempo curto de escovar os dentes, né? Reutilizar a água, tomar banho de 5 minutos, né? Melhorar o gasto na água, reutilizar também, né, Gabriel? Que é importante. Às vezes a gente passa horas lavando alguma coisa e tá lá a água, a gente poderia utilizar para aguar uma planta, para lavar o resto de um terraço. E aí a gente às vezes gasta mais água fazendo isso, né? Que mais? Utilizar menos, né, energia. Eu acho aquela coisa, até em questão do calor, da temperatura, a energia que a gente utiliza influencia, né? Quando tem muita luz ligada, fica mais quente. Já perceberam isso? Sim ou não? Usar a luz solar ao invés da elétrica. Mas viu, Gabriel? Faça esse teste para você ver. Luzes ligadas, o lugar fica mais quente quando as luzes estão ligadas. Bem mais. E é isso, né? Coisas que a gente já sabe que a gente deve fazer no nosso dia a dia, né? Reutilizar, né? Não gastar tanta água, não gastar tanta energia, utilizar produtos que não agridam o meio ambiente. Isso é muito importante também. Eu tenho uma prima que fala muito para mim sobre isso, porque eu uso aquele desodorante aerosol. E ela sempre fala isso. Eu às vezes fico pensativa, porque ela sempre comenta. Eu não uso, ela diz que eu não uso aerosol, porque degrada o meio ambiente, faz mal para o meio ambiente. Isso é muito importante também, né? Daqui a pouco a gente volta rapidinho. Aí eu vou fazer uma interpretaçãozinha aqui rápida com vocês pra gente ir pro carro, tá bom? Cheiros. Até.